Tá certo, então vou até aproveitar esse argumento que o senhor trouxe aqui para nós, doutor Délio, e perguntar realmente ao doutor Marco Saltini, que é vice-presidente da Anfávia, se já foi feito um levantamento de quanto vão encarecer os veículos com a necessidade de instalação desses rastreadores na fabricação a partir de janeiro. Já foi feita uma estimativa, doutor Marco? Não, na realidade, isso depende muito de empresa para empresa, de tipo de veículo para tipo de veículo, porque o equipamento, ele basicamente, ele é muito semelhante na aplicação, mas é claro que o peso do custo desse equipamento num veículo de menor custo é um, num veículo de maior custo é outro. Então não é para dizer, olha, 5%, 10%, 20%, isso é difícil de colocar exatamente, porque você vai ter categorias de veículos diferentes. Se eu estiver falando de um caminhão é uma situação, se eu estiver falando de um automóvel que nós chamamos de popular é outra. E isso ainda, como ainda está em fase final de desenvolvimento do sistema, nós estamos no momento de uma operação assistida, que é exatamente para ver se toda a infraestrutura que está colocada e necessária para fazer o controle do veículo em qualquer parte do país opera adequadamente. Não dá para dizer, olha, o custo vai ter um acréscimo de custo de X reais por veículo. Então há uma variação e depende também da política de cada empresa, de como é que ela vai absorver esse custo, quanto isso é repassado para o cliente. Logicamente, é um equipamento adicional, portanto, comporta um custo adicional no produto. Doutor Vanderlei, quanto custa um sistema desse, a assinatura e ativação de um sistema desse na média? Eu sei que os preços podem variar um pouquinho, mas na média, quanto custa mensalmente ao motorista ter um serviço desse ativado? Estima-se que fique em torno de R$30 a R$80 por mês esse serviço de monitoramento do veículo. Isso está incluso a ativação, né? E depois a desativação, caso ele seja vendido para um outro proprietário. Mas o custo operacional de monitoramento vai ficar em torno de R$30 a R$80 por mês. E realmente esse sistema ele pode funcionar sem o dono ativar? Não, sem o dono ativar, ele vai ficar de uma certa forma... Na dormência? Numa dormência, né? Ele tem que ficar ativo. Agora, ele só vai entrar em ação realmente na hora em que fizer a contratação, que o dono do veículo fizer a contratação de uma TIV, uma tecnologia de informação veicular, é uma empresa que vai fazer o monitoramento. Essa empresa vai fazer um contato com a operadora virtual Denatran e aí vai se escolher uma operadora de telecom para ser o meio de comunicação. E aí o sistema fecha e tudo isso vai ser feito através do SERPRO, que vai ser o provedor dessas informações. Agora, corre o risco realmente de violar a privacidade, como levantou o doutor Délio, mesmo sem ativar, existir canais que possam rastrear por onde passou esse veículo? Olha, essa discussão é polêmica, isso já foi objeto, como já foi dito aí para o colega anterior, objeto de uma ação do Ministério Público. Até então isso foi amplamente debatido e isso, pelo menos da nossa visão, foi de certa maneira resolvido. A violação de privacidade, você entenda o seguinte, a pessoa vai autorizar esse monitoramento. Só se ele contratar o serviço, ele não está sendo violado. Se ele não contratar, ele não vai ser objeto de fiscalização, porque cada player desse mercado, cada player, por exemplo, o Denatran, a Tele, as TIVs, eles não têm a informação total do veículo. Isso é segregada essa informação. Isso é muito difícil de acontecer. Pois não. Doutora Maria Inês, o consumidor ele vai poder, por exemplo, falar, olha, não quero que no meu veículo tenha isso, apesar dessa resolução? A senhora acredita que vamos ter problema com essa resolução, caso realmente ela não venha a ser modificada? Olha, aqui nos causa, assim, bastante estranheza tudo que está acontecendo, né? Primeiro porque nós estamos observando que há, na verdade, uma inconsistência muito grande no que está sendo feito, ou seja, se percebe claramente uma venda casada, governamentalmente determinada. É estranho o que está acontecendo, por quê? E pela própria lógica, se depende da decisão particular do proprietário em ativar o sistema de rastreamento, por que
deveria ele, então, já vir de fábrica? Né? Não caberia ao proprietário decidir pela sua aquisição, por suas próprias faculdades, inclusive quanto às circunstâncias de tempo e modo? Então, aqui nós temos uma resolução, nós temos as portarias que retiram a capacidade do consumidor de escolher. Né? Outra coisa também que me parece muito estranho, e a Proteste realmente é contra o que está acontecendo, contra essa decisão, é que a criação de um sistema com patrocínio governamental, universal, abrangente, de monitoramento e armazenamento de dados de condutas privadas, né, em escala bastante ampla, ofende o princípio da moralidade. Né? Não pode existir competência governamental para infração constante de expectativas de privacidade e de autonomia de quase toda uma coletividade de consumidores, né? Inclusive com transferência para a esfera privada, porque vai depender das seguradoras, e não profissional de encargos próprios do poder público. Portanto, nós entendemos que esse rastreamento, da forma como está, não atinge em absoluto seus objetivos, expressam, assim, de forma bastante clara, a inconsistência dessa determinação, né? E, por outro lado, já foi colocado aqui, quer dizer, os veículos, eles vão poder ser localizados depois que o crime acontecer, quer dizer, os criminosos que fazem do veículo objeto instrumento de seus crimes são principalmente hoje quadrilhas, então o fato de só localizar depois também não vai ajudar o consumidor, de ter que pagar também não cabe, né? A privacidade do consumidor, mas aqui também a moralidade do que está sendo feito tem que ser discutido. Dr. Délio Cardoso, diante do que o senhor ouviu aí, o que o senhor pensa? Quer dizer, essa privacidade realmente pode ser assim um pomo de discórdia para fazer com que a resolução não entre em vigor? Não há dúvida. A doutora Maria Inês esgotou o assunto, não é? Ora, se o cidadão realmente desejar usar o sistema, que o contrate, que instale no seu veículo. Ele não pode ser obrigado a sair a ter o seu veículo com rastreador instalado ao sair da fábrica. Fora que o fabricante, evidentemente, já terá esse ônus no momento que ele sai da fábrica com o rastreador instalado. Quer dizer, é um ônus que é transferido ao consumidor final imediatamente. Quer dizer, uma imposição totalmente inadequada. Sem falar que não há dúvida nenhuma que pelo sistema GPS, mesmo sem funcionamento, o veículo pode ser detectado. Quer dizer, isso é uma situação muito polêmica, é o mesmo fundamento do aparelho celular. Portanto, nós entendemos que existe sim a violação da privacidade do cidadão e é uma transferência do Estado do cidadão sua obrigatoriedade, Estado, de ter uma segurança pública efetiva, não é? E não transferir para o cidadão, inclusive com ônus a ele próprio, ônus inclusive em relação aos seus direitos individuais, que é a manutenção da sua privacidade. Quer dizer, é uma situação extremamente que nós entendemos inadequada e achamos que não irá funcionar a longo prazo, uma vez que medidas judiciais vão ocorrer, com certeza, para inviabilizar essa situação. Dr. Marcos Saltini, a indústria automotora aqui no Brasil, ela está preparada para atender essa demanda também? Porque a resolução entrando em 2013, dia 31 de janeiro, quer dizer, vai ter que ser necessária a aquisição de vários rastreadores, quer dizer, é uma cadeia de fabricação que precisa ser acionada e está preparada para atender. A Anfávia já está movendo essa máquina para poder colocar esses rastreadores nos veículos? Isso sem dúvida, depende mais claramente dos fornecedores, das autopartes, né? Então são os desenvolvedores de sistemas que são fornecedores das montadoras e que tiveram que desenvolver esse equipamento. Só para entender, ele não é um equipamento como era usado e foi usado num passado até recente, onde o cliente adquiria o equipamento no mercado e instalava no veículo. Na realidade, esse equipamento ele já nasce na concepção da integração do veículo e por isso que ele está todo acoplado e se houver uma tentativa de desligamento do equipamento, ele bloqueia o veículo, então ele faz parte desse conjunto, mas isso foi desenvolvido, cada fabricante desenvolve com o seu fornecedor, 1, 2, 3 fornecedores de fontes diferentes para poder garantir o abastecimento. Afinal de contas, no momento que a resolução entra em vigor, o fabricante não poderá colocar no mercado um veículo que não tem
tem o equipamento. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que garantir o fornecimento. Então, desenvolveu as suas fontes de fornecimento e é uma indústria preparada, é claro. Você tem, por exemplo, houveram nesses últimos tempos alguns problemas pontuais, porque grande parte de equipamento eletrônico se usa no mundo tem fabricação no Japão, então todo o efeito do tsunami no Japão acabou gerando fechamento de fábricas e se interrompeu certos fornecimentos, se buscou fontes alternativas para poder desenvolver, mas é claro que é uma garantia como qualquer outro equipamento que está no veículo. O fabricante do veículo, no momento que ele tem que cumprir uma determinação legal, ele se arma de todas as possibilidades que ele tem para garantir que ele vai poder produzir adequadamente de acordo com o que a lei prescreve. Então, esse desenvolvimento foi feito conjuntamente por montadoras e seus fornecedores. É uma indústria que no Brasil está capacitada a fazer isso, fez a sua lição de casa, vamos dizer assim, de desenvolver o sistema de forma adequada para que não houvesse um transtorno. Não posso ter, por exemplo, uma insegurança na utilização do veículo de um sistema que bloqueie autonomamente o veículo sem ser comandado para tal. Eu não posso ter um bloqueio do veículo quando ele está andando. Então, todo o sistema é desenvolvido de tal forma que haja segurança no seu uso também. E essa indústria de fornecimento de autopeças no Brasil é uma indústria qualificada capaz de fazer isso.